aluno, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Bruno. Nossa aula vai começar um pouco diferente, porque o prof teve que mudar o programa que fazia as aulas, que fazia a edição. Então nós vamos começar direto já de dentro da nossa apostila, sem abertura, né? Mas a capa vai continuar lá no YouTube, vocês vão reconhecer o vídeo que é. Porém nós vamos ter que começar de dentro da nossa apostila. Ok, então vamos lá. Hoje nossa aula é sobre os fatores climáticos. E já de primeira mão eu digo que os fatores climáticos são os que vão agir sobre os elementos climáticos. Os elementos climáticos, eles são elementos que vão sofrer a ação desses fatores. Tá? Então nós temos aqui os elementos do clima: temperatura, umidade, pressão atmosférica. Tá? Eles se manifestam por meio de precipitação. Precipitação, no caso aqui, é chuva. Tá, gente? Todo tipo de precipitação, chuva, neve, entre outros. Esses são os elementos: vento, nebulosidade, ondas de frio, ondas de calor, entre outros fatores. Os fatores do clima estão associados a algumas características geográficas, como a latitude. Quem lembra da latitude, hein? Latitude vai ser aquela que nós podemos encontrar em qualquer ponto da linha do Equador para o norte ou da linha do Equador para o sul. Quanto mais perto da linha do Equador, mais quente fica. Quanto mais longe, mais frio vai ficando. Ou seja, nós vamos caminhando para os polos do planeta, tá? Só para a gente lembrar. Aí nós vamos ter a latitude baixa, que vai ser próxima à linha do Equador, a latitude média, que vai ser ali perto dos trópicos, e vai ser a latitude alta, que vai ser lá próximo dos polos, o Polo Norte ou no Polo Sul, tá? Nós temos aqui a altitude, que é a altitude dos morros, das serras, das montanhas. Nós vamos ter o relevo, esse sim vai mexer bastante com o clima. A vegetação também vai mexer bastante. E aqui a continentalidade e a maritimidade. Nós vamos estudar daqui a pouco. Então esses são os fatores do clima. Se vocês quiserem anotar isso aqui, é importante. Ou marcar aí na apostila de vocês, ó. Quem são os elementos e quem são os fatores. Beleza? Quem vai sofrer a ação, no caso, são os elementos. E quem vai fazer a ação nos elementos são esses aqui, ó, os fatores, tá? Então, para entender a atuação dos elementos e dos fatores climáticos, é importante lembrar a principal fonte de calor e energia que age sobre o planeta, ou seja, é o Sol. O Sol ele vai determinar como vai funcionar a natureza do planeta, então ele também vai ser um fator climático. Tá? O Sol é ele que vai dizer como que vai funcionar cada coisa no nosso planeta. Vamos para a nossa página 13. E aqui nós temos um esqueminha bem interessante. Esse esqueminha é o esqueminha da radiação solar. Como é que ela age nas superfícies? Será que ela é absorvida? Será que ela vai embora para o espaço? Sim. Uma parte é absorvida, a outra parte vai embora para o espaço. Então, dos 100% que a gente recebe da radiação solar, 30% vai para o espaço, porque é refletida, ó, ou espalhada, tá? Aqui 19% da radiação é absorvida pela atmosfera e pelas nuvens, 20% pelas nuvens, 4% continentes e oceanos são refletidos pela superfície, tá? 26% da radiação é difundida e espalhada para a superfície e 6% espalhados para o espaço pela atmosfera. Então, gente, o raio solar que chega aqui, ele não vai chegar com uma intensidade, no caso, que não permita a vida.
tá? 51% da radiação solar é absorvida pela superfície, terras e oceanos. Bem, aquilo que a gente chama de efeito estufa, que quando tem muita nuvem fica abafadão, eu acho que vocês também sentem isso quando está com muita nuvem no céu e o sol está ali por cima das nuvens. No caso do verão, então, fica mais quente ainda. Aquele vapor, aquela coisa bem quente. Então nós chamamos isso de efeito micro-ondas também. Porque essa nuvem vai receber o raio solar e ela vai refletir para outros lugares. No caso aqui a gente só vê uma seta, tá? Mas ela vai refletir para todos os lugares. E essa energia que o Sol incide na nuvem, a nuvem ela vai difundir para todos os lugares, fazendo esse efeito de vai e vem, para baixo, para cima, para baixo, para cima. E esse movimento de vai e vem das ondas solares, da radiação, ele faz com que essa área aqui embaixo da nuvem se torne como se fosse um micro-ondas, tá? Vira uma estufa, tá? Você vai receber raio de cima, vai receber raio de baixo, de todos os lugares, porque eles ficam desorientados quando eles atingem a nuvem, tá? Dá para ver por essa quebra aqui, ó. Os raios ficam desorientados, tá? Já aqui não, né? Está recebendo o raio diretamente. Aqui está refletindo no espelho d'água, que é o oceano, ó. Assim como os rios também refletem, os lagos também refletem. As nuvens brancas também vão refletir, e o próprio planeta, a própria atmosfera, que tem os gases lá, de cor específica também vão refletir uma parte desse raio solar. A camada de ozônio, por exemplo, ela tem uma cor esverdeada, então ela vai refletir os raios que são de cor verde para o espaço, tá? Então é assim que funciona a radiação solar, e graças a isso aqui a vida segue o seu rumo no planeta. Vamos ver o que tem mais para a gente ver? Bem, isso aqui é mais ou menos a explicação que o prof fez, tá? Aqui só está falando um pouco mais sobre o movimento da Terra, de rotação e translação, e a latitude, os diferentes tipos de superfície da Terra. Vamos lá um pouquinho para frente. Tá aí, pessoal. Qual página é? É a página 14. Na página 14 nós temos aqui o esqueminha de como o Sol ele vai incidir no nosso planeta, tá? Incidência de raios solares. Lembra que eu falei da latitude? Tá aqui, ó. Latitude baixa, ó, 0 grau. Latitude média, ó, 45 graus. Olha lá. E latitude alta, 90 graus. Gente, 90 graus vai ser em relação a esse ponto aqui, ó, o ponto 0, ó, 90 graus, tá? E aqui, ó, 45 graus, tá? Em relação ao ponto 0 lá. Aqui então vai ser mais calor, por quê? Porque o raio solar ele vai bater diretamente, de forma reta, em cima desse território aqui, tá? No centro do planeta, na linha do Equador. Já quem está aqui nos trópicos vai receber esses raios a 45 graus, como a gente está vendo aqui, ó, no desenho aqui embaixo, ó. Certo? Olha lá. 45 graus, ó. Então a incidência já vai ser um pouco menor, tá? Quando os raios batem assim mais lateralmente, nós sentimos menos, tá? Aqui também, aqui, ó, você vai receber diretamente, então vai ser muito mais quente, muito mais calor. Repare, ó, latitude 0 grau lá, do jeito que o prof falou, ó. Latitude 45 graus, média, ó. E a latitude 60 graus ou 90 graus, que é lá em cima, lá e lá embaixo, ó, nos polos, Círculo polar ártico, tá? Nos lugares mais extremos do planeta, onde fica o eixo magnético da Terra. Então os raios lá vão ser assim, ó.
bem laterais, tá? Cerca de 30 graus. O que não vai permitir uma temperatura muito alta, tá? Quanto mais então eu vou indo para o polo, mais o meu raio vai ficando inclinado, ó. Certo? Aqui está dizendo que a variação da incidência dos raios solares em diferentes latitudes, considerando-se o dia equinócio às 12 horas. Tá? Então, no dia do equinócio, ele vai estar assim, ó. Falar um pouquinho agora das zonas térmicas do nosso planeta. Bem, como o professor disse, a linha do Equador vai ser mais quente porque eu estou numa latitude baixa. Então, eu estou numa faixa de clima intertropical ou tropical. Tá? Essa aqui vai ser a faixa intertropical ou tropical. Beleza? Já a faixa temperada vai ser essa aqui, ó. E essa aqui de cima. Onde a inclinação do Sol vai ser um pouco mais a 45 graus, né? Então a latitude média, tá? Nós aqui em Santa Catarina, bem por aqui, nós moramos ali já na faixa temperada. E ali a polar, né, que vai ser lá em cima nos polos, ó. Aqui está o continente da Antártida e aqui, né, a Groenlândia, parte do Canadá, parte do continente russo, Sibéria, né? Vai ser o lugar mais gelado, justamente porque a inclinação dos raios solares vão ser de 60 a 90 graus. Vamos à frente. E agora nós vamos falar um pouco mais dos fatores do clima. Tá? Então é o seguinte, a altitude no caso. Ó, a altitude ela vai ser um fator climático porque quanto mais alto vai ficando, mais frio também vai ficando. Tá? Não importa se está na linha do Equador, se está na latitude baixa, se está na latitude alta. Quanto mais alto tiver o relevo, maior vai ser o frio lá em cima. Tá? E isso tem uma explicação. É porque as moléculas de ar lá em cima, elas estão mais separadas. Então fica mais difícil de ter temperaturas altas. Já aqui embaixo não, elas estão mais juntinhas. Ou seja, eu tenho uma pressão do ar mais alta. E lá eu tenho uma pressão do ar mais baixa. É por isso que quando as pessoas estão lá querendo subir esses grandes montes, essas montanhas gigantes, elas ficam sem ar. Por quê? Porque o ar, as moléculas de ar estão dispersas, as bolinhas do ar não estão juntas, tá? Então elas têm dificuldade de respirar. Já aqui embaixo não, né? A pressão do ar, essa pressão do ar com as moléculas tudo juntinhas, faz com que as pessoas consigam respirar melhor e a temperatura seja um pouco mais alta. Então é o seguinte, a altitude vai ser o fator do clima que vai mexer com a pressão atmosférica. No caso lá a pressão vai ser mais baixa porque as moléculas dispersas, e aqui a pressão do ar vai ser mais alta porque as moléculas estão juntinhas. Logo, também vai mexer com a temperatura. Tá aqui, ó. Esse é o Monte Fuji, né, lá no Japão, e ele tem, ó, 3.773 metros de altitude, né? É bem alto, que dá para ver de longe. Tá? Ele é um vulcão adormecido. E aí nós estamos falando agora da pressão atmosférica que o prof acabou de falar, né? Um balão sobe porque o ar de seu interior é aquecido pelo fogo. O ar que está em seu entorno, mais frio, por causa dessa diferença de pressão, empurra o balão para cima. Então o balão só é empurrado porque a tendência do calor é subir e a tendência do frio é descer.
Imagina o ar-condicionado da sua casa, se você tem, ou da escola. O ar-condicionado ele trabalha jogando o ar frio para baixo, certo? E o ar quente, e puxando o ar quente para cima. Ele transforma o ar quente em ar frio. Então, a pressão do ar lá em cima vai ser menor do que aqui embaixo. O balão só tem condições de subir porque essa condição é mudada por conta do ar quente. Outra coisa interessante aqui, é que o ar frio ele é mais pesado, tá? Então, ele se desloca em direção à parte de baixo. Vamos passar para outro fator. Tá aí, pessoal. Temos as massas de ar. Quando o deslocamento do ar ocorre em grandes blocos, apresentando temperatura e umidade com certa homogeneidade. Mas que palavrinha difícil, né? Mas homogeneidade, gente, é quando tá tudo junto e misturado. Tá? Quando a coisa está toda misturadinha direitinho, nós dizemos que nós temos uma massa homogênea, misturadinha, que guardam características específicas de acordo com sua origem. Então, cada massa de ar, por exemplo, está vindo uma frente fria lá do sul. Essa frente fria ela vai trazer as características do lugar que ela veio. Se ela veio do Polo Sul, logo quando ela chegar aqui, ela vai chegar muito fria. Ela vai vir se misturando com os climas que ela vai pegando pela frente. Porém, ela vai trazer as características do lugar da onde ela veio. Ela pode chegar um pouco mais fraca, como pode chegar um pouco mais forte. Então tá aqui, das baixas latitudes e nas médias altitudes das médias latitudes são frias e nas altas latitudes polares. Bem, o nível de umidade de uma massa de ar está relacionado à natureza da superfície onde se origina. Será úmida se a origem ocorrer sobre regiões marítimas e oceânicas, e seca se formar nas regiões continentais. Ou seja, gente, aqui nós temos o desenho da nossa América do Sul, certo? Aqui, o Brasil está aqui, o Brasilzão, gigantesco. Aqui tem uma frente fria indo na direção do sul, que é aqui Santa Catarina, indo na direção do sul e sudeste do Brasil. Aqui tem um ciclone, tá? Aqui uma massa de ar frio, tá? Essa massa de ar frio que se forma aqui no continente, ela vai em direção ao sul e sudeste, ela vai chegar seca. Porém, se ela se juntar com essa marítima aqui, ela vai chegar úmida, tá? Então nós vamos ter duas massas, uma atlântica, que é aqui do Oceano Atlântico, e a outra aqui, que é continental tropical, né? Aqui do continente. Essa do continente então será seca e a do Atlântico será úmida. Beleza? Então cada um vai carregar uma característica. A tendência é que ela suba aqui, e em alguma hora aqui ela vai se desfazer ou vai pegar o rumo do leste. Precipitações atmosféricas. E aí nós estamos falando das chuvas, certo? E outros tipos de precipitação, como sereno, garoa, neve, é tudo precipitação. Então, o ar é composto por várias substâncias, inclusive vapor d'água. Quando o ar se desloca de um lugar para o outro, a quantidade de umidade nele existente é responsável, entre outros fatores, pela ocorrência de vários fenômenos, especialmente os diferentes tipos de precipitações atmosféricas. No caso, o que o professor falou, as chuvas e entre outros tipos de precipitação. O ar que respiramos contém água, tá? No seu estado gasoso. A umidade está relacionada à evaporação da água.
Tá? Por exemplo, aqui perto onde a gente mora, nós temos bastante umidade por conta do mar, né, do oceano, mas devido aos rios e lagos, né, e de florestas. Florestas também costumam ter bastante umidade. E aqui nós temos como se formam algumas chuvas, tipo os cristais de gelo, que eles são comuns mais nos altos das nuvens, e vai depender também da temperatura para determinar o tipo de precipitação, o tipo de chuva que vai se ter. Aqui nós temos duas fotos, uma foto com uma imagem de bastante chuva, tá? Então nós temos uma precipitação com água, logo esse lugar deve estar mais calor, quanto mais quente, mais chuva em forma de água eu vou ter. Quanto mais frio, eu vou ter neve, água no formato físico dela sólido, no caso cristal de gelo. A temperatura vai manter esses cristais de gelo. Eu vou ter aqui também o granizo, né? Nós vamos ter o granizo, que ele é causado pela rápida mudança de temperatura, né? Do quente para o frio rapidamente, ou do frio para o quente. Então, esse ar sobe, esse ar quente sobe, encontra a nuvem gelada lá em cima, e como esse ar atravessa as nuvens com muita rapidez, ele acaba não dando tempo dos cristais de gelo, das pedras de gelo, virarem chuva, e elas acabam caindo assim, como se fossem pedras. Aqui também então o milharal todo quebrado por essas pedras de granizo, né? O maior prejuízo que o pessoal leva, que a agricultura leva, né? Aqui alguns tipos de nuvem, né? Como reconhecer essas nuvens? Nós temos aqui nuvens como cirros, que são aquelas mais altas. Essas cirrocúmulos, que são aquelas bolinhas que aparecem bem lá no alto. São raras, né? Aparecem mais no verão. As cirrostratos, que são aquelas pontas altas que vêm junto com as cumulonimbus. Geralmente essas cirrostratos também acontecem no verão, tá? Quando a evaporação está muito alta. Essa autocúmulos, geralmente ela vem na frente dessa cumulonimbus, tá? Elas anunciam chuva, né? Os cúmulos também. Essa nimbus stratus já são bem baixa quando já está perto de chover, né? E as stratocúmulos elas estão um pouco acima, né? Geralmente a gente vê, parece que está vindo um monte de nuvem ao contrário, né? Mas não, é porque elas estão em outra camada, então elas estão em outra camada de vento. Então, no caso, elas acabam indo no sentido contrário, mas parece que elas vão se chocar, mas elas acabam não se chocando, elas estão em alturas diferentes. Só para a gente não perder isso aí, né? Vamos à frente. E vai ter um exercíciozinho para a gente fazer. Aqui nós vamos ter os tipos de clima, tá? Mas eu acho que é melhor a gente deixar para a próxima aula.